A repetição por si só não cria nada. Essa afirmação, embora simples, desmonta grande parte daquilo que foi ensinado de forma superficial ao longo do tempo. Charles Francis Hanel compreendia que repetir palavras, imagens ou ideias sem presença consciente não fortalece a mente, apenas a entorpece. A maioria das pessoas acredita que quanto mais repete, mais poderoso se torna o pensamento. Mas Hanel ensinava o oposto. A repetição sem consciência enfraquece a causa mental, porque transforma o pensamento em ruído. A mente não responde à quantidade, ela responde à qualidade da atenção. Quando a repetição é mecânica, o pensamento passa pela mente sem deixar impressão profunda. Ele não encontra resistência, mas também não encontra envolvimento, e aquilo que não envolve a consciência não alcança o subconsciente de forma criadora. É por isso que tantas práticas mentais falham silenciosamente. Não porque o princípio esteja errado, mas porque a repetição foi feita sem presença. Hanel compreendia que o subconsciente não é impressionado por palavras vazias. Ele é impressionado por estados mentais vivos, e um estado mental vivo só existe quando a consciência está plenamente envolvida no pensamento que sustenta. A repetição mecânica nasce da pressa, do desejo de acelerar resultados, da tentativa de substituir compreensão por volume. Ela transforma um princípio vivo em um hábito morto. A repetição consciente, ao contrário, é lenta, silenciosa, atenta. Ela não busca convencer, ela busca habitar. Aqui surge uma distinção fundamental. A repetição mecânica tenta impor uma ideia à mente. A repetição consciente permite que a mente se familiarize com um estado. Hanel jamais ensinou que a mente deve ser forçada a aceitar algo novo. Ele ensinou que ela deve ser educada, gradualmente, com clareza e intenção. Quando a repetição se torna automática, a consciência se ausenta. E quando a consciência se ausenta, o poder criador se retira. É por isso que repetir sem sentir, sem compreender e sem presença não apenas é inútil, é contraproducente. A mente aprende a ignorar aquilo que é repetido sem significado. O pensamento perde densidade, perde força, perde autoridade interna. E então o estudante conclui, equivocadamente, que o método não funciona. Hanel alertava que o erro não está no princípio, mas na forma como ele é aplicado. A repetição correta não desgasta o pensamento. Ela o aprofundar. Ela não cria pressa, ela cria estabilidade. Ela não exige esforço, ela exige atenção consciente. Este é o ponto de partida. Compreender que repetir não é dizer novamente. É retornar conscientemente ao mesmo estado, com clareza renovada, até que ele se torne natural. Enquanto isso não é entendido, nenhuma prática mental produz efeito real. O subconsciente não é impressionado por palavras, ele é impressionado por estados mentais. Charles Francis Hanel compreendia que a função do subconsciente não é analisar, comparar ou julgar. Ele recebe, mas recebe apenas aquilo que chega com vida psíquica suficiente para ser assimilado. Quando um pensamento é repetido mecanicamente, sem envolvimento consciente, ele chega vazio, e o subconsciente simplesmente o deixa passar. A repetição mecânica cria movimento, mas não cria impressão. É como alguém que entra repetidas vezes em uma sala sem nunca tocar em nada. A presença existe, mas nada é alterado. O subconsciente funciona da mesma forma. Ele só se reorganiza quando algo é realmente sentido, compreendido e sustentado pela atenção. Hanel ensinava que a consciência é o agente ativo da criação. Sem consciência não há causa. Há apenas som interno. Quando o estudante repete uma ideia sem estar presente, a mente consciente se desliga. O pensamento continua sendo dito, mas ninguém está ali para vivê-lo. E aquilo que não é vivido não se fixa. Aqui está o ponto crucial. O subconsciente não aprende pela repetição cega, ele aprende pela familiaridade consciente. A familiaridade não nasce da quantidade de repetições, mas da qualidade do retorno. Cada vez que a consciência retorna ao mesmo pensamento com clareza, ele se torna mais próximo, mais natural, mais reconhecido.
Pouco a pouco, deixa de ser algo pensado e passa a ser algo assumido como estado. A repetição consciente não força, ela aprofunda, ela não acelera, ela estabiliza. Hanel sabia que quando um estado mental é conscientemente revisitado, mesmo que por poucos instantes, ele começa a ocupar espaço real na estrutura interna. O subconsciente aceita aquilo que a consciência habita, não aquilo que apenas atravessa a mente. Por isso, o erro comum é confundir esforço com presença. Forçar frases não cria impressão. Sentir o estado cria. Quando a repetição é consciente, algo muda silenciosamente. O pensamento deixa de ser um visitante e começa a se tornar ambiente mental. Nesse ponto, o subconsciente não precisa mais ser convencido. Ele já está sendo educado. Hanel ensinava que o verdadeiro progresso ocorre quando o estudante percebe que não precisa repetir muitas vezes. Precisa repetir corretamente. Poucas repetições conscientes têm mais poder do que centenas de repetições mecânicas. Porque o subconsciente responde àquilo que chega com coerência, não com insistência. E quando essa coerência começa a se formar, o pensamento deixa de ser um exercício e passa a ser uma causa viva. A repetição consciente nunca é apressada. Ela não corre atrás de resultados porque não depende deles. Charles Francis Hanel compreendia que a pressa é um sinal inequívoco de que a mente ainda está tentando usar força onde deveria usar compreensão. Quando há urgência, a consciência se contrai. E uma consciência contraída não aprofunda, ela apenas insiste. A repetição mecânica nasce dessa contração. Ela repete porque teme. Teme não estar fazendo o suficiente. Teme perder o controle do processo. A repetição consciente, ao contrário, nasce da clareza. Ela retorna ao mesmo estado porque reconhece valor nele. Não porque precisa provar algo, mas porque se sente correta ali. Hanel ensinava que a mente se aprofunda quando permanece, não quando corre. Cada retorno consciente ao mesmo pensamento cria uma camada. Cada camada cria densidade. Cada densidade cria permanência. É assim que o pensamento deixa de flutuar na superfície da mente e começa a se assentar no nível onde o subconsciente opera. Aqui ocorre algo essencial. A repetição consciente não produz cansaço, ela produz estabilidade. Se uma prática mental cansa, ela está sendo feita mecanicamente. O cansaço indica a ausência de presença. Quando a consciência está presente, o pensamento não pesa. Ele ancora. Hanel compreendia que o verdadeiro poder mental surge quando o estudante aprende a permanecer em um estado sem esforço, sem contagem de repetições, sem expectativa imediata. Esse permanecer cria intimidade com o pensamento, e intimidade cria autoridade interna. A mente passa a reconhecer aquele estado como familiar, seguro, possível. E tudo o que a mente reconhece como possível passa a ser considerado aceitável pelo subconsciente. É nesse ponto que a repetição consciente começa a gerar efeitos reais, não porque algo foi enviado ao subconsciente, mas porque o subconsciente passou a habitar o mesmo tom. A repetição mecânica tenta empurrar. A repetição consciente permite que algo se instale. Por isso, Hanel alertava, ainda que indiretamente, quanto mais silenciosa a prática, mais profunda a impressão. Quando a repetição acontece com calma, sem frases excessivas, sem dramatização, sem esforço emocional, ela começa a operar no nível correto. O estudante percebe que não precisa repetir por muito tempo, precisa repetir com inteireza. Nesse estágio, algo muda. O pensamento começa a surgir espontaneamente fora do momento da prática, não como afirmação, mas como pressuposto. Esse é o sinal de que a repetição deixou de ser exercício e passou a ser condicionamento consciente. Quando a repetição consciente começa a operar corretamente, ela não produz entusiasmo imediato. Ela produz silêncio. Charles Francis Hanel compreendia que esse silêncio é o primeiro sinal real de que a mente está deixando de reagir mecanicamente. Mas para quem espera estímulo, confirmação ou sensação de avanço, esse estágio parece vazio.
nada acontece, nada se move visivelmente, nada confirma o progresso, e exatamente por isso muitos abandonam aqui. A repetição mecânica cria a sensação de ação. A repetição consciente cria a alteração de eixo. Quando o eixo começa a mudar, a mente antiga perde força antes que o novo padrão se manifeste plenamente. Surge, então, um intervalo onde o estudante não sente nem o velho automatismo, nem o novo estado consolidado. Esse intervalo não é falha, é transição estrutural. Hanel ensinava que a mente não pode sustentar dois centros dominantes ao mesmo tempo. Quando um começa a se enfraquecer, o outro ainda não se estabeleceu. Nesse espaço, a consciência fica mais desperta, mas menos preenchida. Esse é o ponto onde o estudante precisa compreender algo essencial. A ausência de sensação não é ausência de efeito. A repetição consciente, nesse estágio, já está sendo absorvida. Mas como ela não é mecânica, não produz o ruído que a mente antiga usava como referência. O subconsciente está reorganizando padrões, e reorganizações profundas não fazem barulho. Se nesse momento o estudante tenta fazer mais, repete com pressa, aumenta o volume, busca emoção, ele reintroduz exatamente o padrão que estava sendo dissolvido. Hanel alertava que o verdadeiro progresso exige confiança no processo, não vigilância constante. A repetição consciente começa a substituir o padrão antigo quando o novo estado passa a ser vivido fora do momento da prática. Um pensamento diferente surge espontaneamente. Uma reação antiga não acontece. Uma expectativa muda de tom sem aviso. Esses são sinais sutis, não espetaculares, mas decisivos. Aqui, a prática deve permanecer simples, curta, calma. A mente não precisa de intensidade, ela precisa de coerência contínua. Quando o estudante compreende isso, ele para de medir progresso por sensações e passa a reconhecer progresso por estabilidade interna. E estabilidade é sempre silenciosa. Existe um instante silencioso em que a repetição consciente deixa de ser algo que você faz e passa a ser algo que você é. Charles Francis Hanel compreendia esse momento como o verdadeiro nascimento do poder mental. Não há anúncio, não há sinal externo imediato. Há apenas uma mudança sutil, porém irreversível. O pensamento correto começa a surgir sem ser chamado. Nesse ponto, a repetição não acontece mais por disciplina. Ela acontece por afinidade interna. O estado mental que antes exigia atenção, agora se apresenta espontaneamente, não como frase, não como afirmação, mas como pressuposto silencioso. A mente já não pergunta, isso é possível? Ela simplesmente opera como se fosse. Aqui ocorre o clímax real. A repetição consciente venceu a repetição mecânica sem confronto. O padrão antigo não foi combatido. Ele foi substituído por irrelevância. Hanel ensinava que o subconsciente aceita como lei tudo aquilo que se torna habitual sem resistência. Quando um novo estado é vivido repetidamente com presença, ele passa a ocupar o centro da experiência interna. E aquilo que ocupa o centro governa decisões, percepções e respostas externas. Neste estágio, o indivíduo percebe algo decisivo. Não há mais esforço para manter o pensamento. O pensamento se mantém sozinho. A mente não retorna ao antigo padrão com a mesma força, porque ele já não encontra identificação. Ele tenta surgir, mas não encontra eco, não encontra emoção, não encontra atenção. E tudo o que não encontra atenção se dissolve naturalmente. Aqui, a realidade começa a responder de forma clara, porém não espetacular. Pequenas mudanças se acumulam, circunstâncias se reorganizam, o fluxo externo começa a refletir a ordem interna estabelecida. Mas o estudante já não está observando com ansiedade. Ele reconhece o movimento como consequência. Hanel jamais prometeu milagres repentinos. Ele ensinou inevitabilidade progressiva. Quando a repetição consciente se torna natureza, a criação deixa de depender de prática formal. A mente passa a operar a partir de um novo eixo, e tudo o que surge é coerente com esse eixo. Este
é o verdadeiro clímax, quando você percebe que já não precisa repetir para criar, porque a causa já foi estabelecida. O pensamento correto agora é o caminho de menor resistência, e aquilo que é caminho de menor resistência sempre prevalece. A partir deste ponto, não há mais prática a ser intensificada, não há frases a serem repetidas, não há método a ser aperfeiçoado. O que precisava ser compreendido já foi absorvido. Charles Francis Haanel ensinava que o verdadeiro domínio mental não ocorre quando o estudante faz mais, mas quando ele para de interferir. Se este estudo cumpriu seu papel, você não sentirá excitação, sentirá naturalidade. Talvez perceba que o pensamento correto surge sem esforço. Talvez note que antigas ideias já não exigem combate. Talvez apenas reconheça uma calma diferente, não emocional, mas estrutural. Esse é o sinal exato da repetição consciente integrada. A mente não precisa repetir aquilo que já se tornou habitual. Ela apenas opera a partir disso. Haanel jamais ensinou vigilância constante. Ele ensinou educação da atenção. Quando a atenção aprende a repousar no estado correto, o pensamento deixa de ser um exercício e passa a ser ambiente mental. É nesse ambiente que a realidade começa a se reorganizar. Não por esforço, não por insistência, mas por coerência inevitável. Se em algum momento você sentir a tentação de fazer mais, lembre-se, o impulso de repetir mecanicamente é sempre um sinal de dúvida, não de progresso. A repetição consciente não busca reforço. Ela já está estabelecida. Quando o antigo padrão tentar retornar, não o rejeite. A rejeição o reativa. Apenas reconheça que ele já não ocupa o centro. O centro mudou. E tudo o que deixa de ocupar o centro, deixa de determinar o curso da experiência. Se este capítulo encontrou algo verdadeiro em você, não responda imediatamente. Permaneça alguns instantes em silêncio. Não para pensar, mas para sentir a estabilidade interna que agora sustenta o pensamento correto. Se desejar continuar este caminho de compreensão, com profundidade, fidelidade e clareza estrutural, acompanhe os próximos capítulos desta série, não como alguém que pratica técnicas, mas como alguém que compreende que a mente cria pela familiaridade, não pela força.